Oi, boa noite. Seja bem-vinda à live de hoje. Então, na live de hoje a gente vai falar quais são os pontos cegos, né, que não deixam o nosso salário sobrar. Porque quando a gente pensa sobre dinheiro, sobre essa questão, o salário não sobra por causa do dinheiro. Porque eu gasto muito. Então, a gente atrela isso... Obrigada. A gente atrela isso o fato financeiro, né? Tipo, do dinheiro, das contas. Então, só isso. Só que, na verdade, nesse processo de fazer o salário sobrar, existem outras coisas também envolvidas. Principalmente quando você quer fazer sobrar todos os meses, né? Ter a consistência. Então, não é só o dinheiro, não é só o quanto você ganha, não é só o controle de gastos, não é só o quanto você gasta. Tem também essa parte, mas também tem a parte de crenças limitantes, as crenças que a gente tem, e também tem a parte dos hábitos financeiros. Porque são essas três coisas juntas, principalmente seus hábitos e as suas crenças, que vão determinar se o salário vai sobrar ou não. Então a gente precisa pensar um pouco mais no macro e parar de focar tanto na questão do quanto eu ganho. Porque senão a gente fica naquela coisa, né? Eu ganho pouco, eu ganho pouco, eu ganho pouco. E aí você acredita que não dá pra fazer o salário sobrar. Quando, na verdade, fazendo ajustes de gastos e mudando seu comportamento, criando novos hábitos financeiros, você conseguiria fazer isso acontecer, tá? Então, o primeiro ponto cego é o fato de você duvidar de si mesma. Então, é aquela coisa, né? A gente, no fundo, a gente não acredita que a gente pode fazer isso. Porque parece ser tão impossível, tão difícil, porque você começa a se perguntar assim, mas fazer o salário sobrar é algo muito difícil. Porque ninguém que está ao meu redor faz isso. Ninguém que está ao meu redor consegue ter algum dinheiro sobrando ali no final do mês. Muito pelo contrário, todo mundo só reclama da falta de dinheiro. Todo mundo só reclama que está com a conta no vermelho, que as coisas estão caras, que estão gastando demais. Então, o meio em que a gente está envolvida, as pessoas com quem a gente convive e também a nossa própria infância, também como a gente foi criada, faz com que a gente duvide de nós mesmas. Então, assim, uma pessoa que ela passou a vida todinha passando por perrengue financeiro, vendo os pais, vendo a mãe, sempre naquela labuta para conseguir ter algum dinheiro, para conseguir trazer comida para casa, para conseguir pagar as contas, para conseguir comprar roupa, ela vai acreditar o quê? É assim, isso é normal. É o jeito que todo mundo viveu e é o jeito que todo mundo vive ao meu redor. Então, como isso parece ser o normal, ela começa a achar que aquilo não é para ela. Que se ninguém ao redor dela consegue, por que ela seria diferente? Por que ela conseguiria? Ou por que eu conseguiria, já que ninguém consegue? Entendeu? Então, assim, a gente precisa ficar sempre muito atenta com as pessoas com quem a gente convive. Porque tem uma frase que diz o seguinte, se você acredita que pode, então você pode. Mas se você acredita que você não pode, então você não pode. Porque quando a gente pode, e aí, continuando essa frase, é porque quando a gente pode, quando a gente acredita que a gente pode, a gente tenta de todas as formas achar um jeito para fazer aquilo acontecer. Porque a questão não é fazer, você vai tentar até fazer dar certo. Não é tentar e ver, vou ver se isso vai dar certo. Ou será que isso dá certo pra mim? Não, está. Eu acredito em mim, eu acredito que eu posso, então eu vou fazer isso acontecer. E eu vou fazer dar certo. Nesse ponto, o que faz também duvidar de si mesma é aquela coisa de você não acreditar você não conseguir enxergar que o fato do salário sobrar não é uma questão só sua. É uma questão que às vezes falta estratégia, às vezes falta um determinado conhecimento, às vezes só uma coisinha ali que você ajustar, você já consegue fazer o salário sobrar. Mas se como você estava ali tão vendada, focada no problema de não conseguir fazer o salário sobrar, você não consegue enxergar. E aí você passa sempre a acrescentar ainda mais essa ideia de que você não pode, que você não consegue. E principalmente também quando a gente tá ali no trabalho, né? E a gente vê pessoas que ganham mais do que a gente sem conseguir fazer o salário sobrar. Então a gente começa já a duvidar de nós mesmas ali, né? A gente começa a se perguntar, como que fulana que ganha mais do que eu
não consegue fazer o salário sobrar. Então, se fulana não consegue, eu também não consigo. E aí a gente já entra nessa desculpa já automática, já vira automático. Ah, não dá, ganho pouco. E aí a gente começa reforça ainda mais essa ideia. O meu salário não sobra porque eu ganho pouco. Porque fulana que ganha muito também não consegue fazer sobrar. Quando na verdade é porque fulana não tem hábitos financeiros saudáveis, porque fulana não consegue controlar os gastos, porque fulana isso e aquilo. E aí é como você medisse a sua vida pela régua de outra pessoa. E aí você não faz isso. É sempre pensar, tá? Eu preciso acreditar em mim. E aí como que você faz isso? Mudando o seu meio. Não mudando completamente, porque isso vai ser impossível, sabe? Mas mudando algumas coisas para que a gente crie um balanço. Porque do mesmo lado que vai ter ali o seu convívio, um lado de algumas pessoas falando pra você que não dá certo, que isso não é pra você, que se você contar alguma coisa pra pessoa, ela fala bem assim, eu quero viajar, ela fala logo, mas viajar é caro, viajar pra esse lugar é caro. Então você já começa a achar que aquilo também não é pra você. Então, mudando esse convívio, você consegue criar esse balanço, porque do mesmo jeito você vai ter, de um lado, pessoas que não conseguem fazer o salário sobrar e falando que não é possível, você vai ter do outro lado pessoas te incentivando ou te mostrando como fazer isso acontecer. Então, como que você faz esse balanço? Se você convive com pessoas que não conseguem fazer o salário sobrar, usando as redes sociais. Comece a acompanhar pessoas que tenham ou os mesmos objetivos que você, ou que falam sobre coisas que você quer aprender, ou que coisas que estão próximos dos seus objetivos. Por que isso? Porque essas pessoas, elas vão te incentivar o tempo todo, ou com exemplos, ou com ensinamentos, ou com inspirações. Então, de alguma forma, ela vai estar aí balanceando você a passar a acreditar que o problema não é que você não pode ou que você não consegue, é que talvez você não tenha as ferramentas necessárias para chegar no seu objetivo, que talvez você falte aí estratégias, metodologia para que você consiga fazer o seu salário sobrar, mas que o problema não está em você, porque muitas vezes a gente começa a acreditar que a nossa condição financeira atual define a gente, que aquela situação de o salário nunca sobrar, ela é para sempre, quando na verdade não é. Então assim, você pode mudar isso, é possível mudar isso, é possível começar a fazer o salário sobrar, a partir das atitudes que a gente toma. E aí entrando nessas atitudes que a gente toma, é começando a acompanhar pessoas que te inspirem de alguma maneira para que essa vozinha que vai ficar do outro lado, dizendo que você não pode ou que você não consegue, ela seja um pouco abafada. E aí você comece a criar e acreditar um pouco mais em você. Outro ponto cego é acreditar que você só vai conseguir fazer o salário sobrar depois de quitar as dívidas. Isso também é um ponto cego. Porque o que acontece? É provável que você não vai conseguir quitar a dívida, e aí vai aparecer uma nova dívida. Então você vai ficar sempre acumulando dívida atrás de dívida. Ou então você termina de pagar uma e aparece outra dívida. Então você não precisa e você não deve, principalmente você não deve esperar quitar todas as dívidas para começar a fazer o salário sobrar. Muito pelo contrário. Você precisa começar a fazer o seu salário sobrar o quanto antes, para que se surgir algum imprevisto, você não tenha uma nova dívida. E aí é aquela coisa, né? Você vai usar o dinheiro que você já conseguiu guardar para poder resolver aquele problema. E aí as suas dívidas vão diminuindo sem você contrair novas dívidas. Então você consegue quitar as suas dívidas. Enquanto você ficar esperando, vou quitar as minhas dívidas para começar a fazer o salário sobrar, vai ficar ainda mais difícil, porque toda hora acontece imprevisto. Toda hora surgem possibilidades para poder, para que seja feita uma dívida nova. Então esquece, para com isso, comece a fazer o seu salário sobrar quanto antes. Como que você faz isso? Ajustando os seus gastos. Por quê? Por exemplo, se você olhar lá nos seus gastos e você viu que se você cortar as tarifas, se você parar de pagar juros, se você diminuir os gastos aqui e ali, você conseguiria fazer sobrar R$100, por exemplo. Então pronto, começa a guardar esses R$100 que você está conseguindo. E aí, porque se alguma coisa acontecer, você tem de onde tirar. Se você precisar ir ao médico, se você precisar fazer um exame, você tem de onde tirar dinheiro. Você não vai precisar pedir dinheiro emprestado para resolver isso. Então, você não tem uma nova dívida.
Você não vai criar uma nova dívida, você vai conseguir ir quitando as dívidas novas. Outra coisa que você faz em paralelo a isso, para conseguir fazer o salário sobrar, é você reduzir o valor dessas parcelas, tentar uma negociação de alguma maneira, a depender com quem seja, né? Tentar uma negociação para que você consiga reduzir o valor da parcela para que aquela parcela caiba dentro do seu salário. Por exemplo, você tem uma parcela de alguma coisa que seja R$400. Só que aqueles R$400 está deixando muito alto, está fazendo com que você não consiga fazer sobrar mais dinheiro. Então, uma forma que você tem de você negociar para que aquele valor caia para 300 ou 200, para que você consiga ali ajustar as contas e sobre dinheiro para você conseguir guardar ali para um eventual imprevisto. Pensando sempre. E aí, pensando sempre em não criar novas dívidas, tá? E aí, claro, também mudando o seu comportamento, né? Não adianta você, por exemplo, quitar uma dívida agora e criar uma outra ali no futuro, um mês depois, com uma coisa que não é nem urgente. Era uma coisa que poderia esperar um pouco mais pra frente, mas você, na sua ansiedade, na sua ansiedade não, né? No imediatismo, pega e acaba comprando antes, sem nem ter como pagar. Então não fique nessa ideia de ter que quitar dívidas. Comece a fazer o salário sobrar enquanto você está pagando as suas dívidas. Eu tenho uma mentorada que a gente está fazendo justamente isso. A gente está, ao mesmo tempo que a gente está quitando dívidas, a gente está fazendo que o salário dela sobrar. Então a gente já organizou ali, ajustou os gastos dela. Então, a gente já consegue um valor fixo por mês. E o próximo passo, para que a gente consiga sobrar mais dinheiro, é a negociação para reduzir o valor das parcelas. Então, se isso acontecer, ela vai conseguir guardar mais dinheiro. Por que isso é tão importante? Porque se houver um imprevisto, ela vai ter um dinheiro guardado. E ela tendo um dinheiro guardado, ela não vai entrar em mais dívidas ainda. Porque todas as dívidas que ela tem até agora são dívidas causadas por imprevistos, porque pelo simples fato dela não ter nenhum centavo guardado. Então, a gente tá por esse caminho. Então, se você tá querendo quitar dívidas, faça o salário sobrar, porque vai ficar muito mais fácil você quitar dívidas. Senão você vai ficar naquela coisa do... Sabe, quando você termina de quitar uma dívida antiga, você já tem uma nova. E aí não adianta nada. Você vai ficar como se tivesse a sensação de... Primeiro que você a sensação de que você não consegue, né? Reforça essa ideia de que não é pra você, que você não pode. E depois a sensação de... E aquela coisa de vontade de chutar o balde, né? De, também cansei, deixa pra lá. E vamos levar a vida do jeito que eu sempre levei. Passando pelos mesmos perrengues financeiros. Então, não faça isso. Pare de acreditar nessa ideia que você só consegue fazer o salário sobrar depois que você quitar suas dívidas. Uma terceira coisa, um terceiro ponto cego é você ficar patinando. Como assim? Sabe aquela coisa de você andar e não sair do lugar? Pois é. É a mesma coisa que acontece com as pessoas que ficam falando todos os meses: vou me organizar e vou fazer meu salário sobrar. Só que ela não age, ela não entra em ação, ela não toma uma atitude para fazer isso acontecer. E quando ela não toma essa atitude, o que ela está acontecendo? Ela só está se iludindo. Ela só está criando uma ideia ali para uma sensação, criando uma história na cabeça dela para que faça ela acreditar que em algum momento futuro ela vai conseguir fazer esse salário sobrar. Só que, na verdade, ela está esperando ali por um milagre, alguma coisa divina acontecer. Porque se você não está tomando nada, se você não está fazendo nada, se você não está tomando uma ação, se você não está tomando uma atitude, não tem como o seu salário sobrar. Não dá pra você querer ter resultados diferentes, no caso, ter o salário sobrando, se você continua com os mesmos comportamentos, com as mesmas crenças, com o mesmo modo de cuidar do seu dinheiro, não adianta, porque ele não vai sobrar do mesmo jeito. Então, você precisa tomar algum tipo de atitude, e aí talvez seja, se você não consegue, por alguma razão, já tentou e não conseguiu, seja pedir ajuda e realmente falar assim, tá ok, preciso aprender sobre isso. Tem várias coisas no YouTube que você pode aprender, tem vários conteúdos gratuitos que você pode aprender. Então, você pode buscar esse meio
Ou você pode pagar um curso para isso, ter um método já específico que vai te ajudar a fazer o salário sobrar muito mais rápido. Mas você não deve ficar de forma alguma nessa ideia, repetindo sempre a mesma história, que você vai se organizar, que você vai fazer o salário sobrar. Porque você fica sempre nessa coisa, tipo, próximo mês a parcela não vai ter mais a parcela do celular. Vou conseguir só fazer sobrar alguma coisa. Só que aí você vai e compra uma outra coisa. Aí, aquele valor que já ia sobrar já não vai mais, porque você já colocou uma compra. Uma nova parcela ali. Então, você fica sempre nessa história, tipo, próximo mês vai acontecer tal coisa, aí meu salário sobra. Próximo mês alguém vai me pagar alguma coisa, aí meu salário vai sobrar. E nunca vai sobrar. Não fica esperando os milagres acontecerem, os eventos acontecerem. Faça você acontecer. Se comprometa com isso. Ao invés de você ficar esperando, ao invés de você ficar abrindo a boca para falar isso de boca para fora, não. Internalize, real, crie um compromisso com você. Eu vou fazer o meu salário sobrar. Estou determinada a isso. Vou fazer o que precisa ser feito, vou começar a agir para que isso aconteça. E aí sim é quando você vai começar a avançar e você vai parar de ficar patinando. Então esse é um ponto cego que as pessoas têm. Então elas passam muito tempo sem conseguir fazer o salário sobrar e passando por dificuldade financeira porque fica só naquela coisa, na mesma coisa, no mesmo repeat, né? Vou me organizar, que no final não leva a nada. E o último ponto que é você ficar contando com o ovo dentro da galinha. Então, o que é isso? Ao invés de você assumir a responsabilidade de você fazer o seu salário sobrar dentro das condições que você tem, o que você faz? Você fica esperando que algo aconteça. Por exemplo, quando a minha rescisão sair, quando o meu 13º sair, quando o meu FGTS sair, eu vou quitar as minhas dívidas e aí eu vou conseguir fazer o salário sobrar. Isso é uma historinha que você está contando para você mesma, porque isso é irreal. O que vai acontecer? Você vai pegar lá, por exemplo, o seu 13º, você vai quitar todas as suas dívidas em um mês e no próximo mês você já vai ter endividado de novo. Porque não é isso que vai definir, não é isso que vai fazer com que o salário sobre. É uma junção de coisas. Quanto menos dívidas você tiver, claramente mais dinheiro você vai conseguir fazer sobrar. Mas também o seu comportamento precisa mudar e as suas crenças também precisam mudar. Então você precisa acreditar que você consegue fazer o salário sobrar. Você precisa acreditar que é possível, mesmo pagando dívidas, também fazer o seu salário sobrar. E você precisa parar de ficar esperando as coisas acontecer e ficar sempre naquela ideia de futuramente eu vou fazer, futuramente vai fazer, mas que o futuro nunca chega. Então, assim, para de contar nesse sentido com o ovo dentro da galinha e comece a fazer o salário sobrar agora, com as condições que você tem. Porque quando acontecer alguma coisa do tipo 13º chegar, você só vai acelerar a quitação de dívidas, ou então você naquele mês, lá em novembro e dezembro, você vai conseguir fazer sobrar mais dinheiro. Então as coisas serão diferentes, mas você ficar sempre esperando, nada vai acontecer. Porque volta aquela coisa, né? Ou você se compromete a fazer isso acontecer, você se compromete a fazer isso acontecer, ou então a aprender a fazer isso acontecer, ou o seu salário não vai sobrar. Porque, volto a dizer, que não é só uma questão de ter dinheiro ou mais dinheiro, é também uma questão de comportamento e das suas crenças. Então, faça essa junção dessas três coisas, das contas que você tem, dessas quatro coisas, né? Das contas que você tem, ajusta para que sobre dinheiro. Do dinheiro que você ganha, saiba exatamente o quanto que você ganha para que você não gaste mais do que você ganha. Lembra, o quanto você ganha vai ser o seu teto de gastos. Você só vai poder gastar até aquilo dali, nada acima daquilo dali. Então, saiba o quanto você ganha, mude os seus hábitos financeiros. Então, preocupe-se em não desperdiçar dinheiro pagando por coisas que você não precisa ou por coisa que você não usa. Preocupe-se em buscar promoções, em planejar as suas compras para que você faça compras em época de promoção ou quando tiver um desconto. Faça lista de compras, de desejos, para que você não fique comprando por impulso. E também mude as suas crenças, comece a pensar de uma outra maneira. Ao invés de você ficar sempre pensando de acordo com o que as pessoas que estão ao seu redor te fazem acreditar.
que você não consegue, ou que você não é possível porque as pessoas que estão ao teu redor não conseguem fazer o salário sobrar. Não é porque todo mundo faz aquilo que aquilo é correto. Não é porque a gente normalizou, e isso tá normalizado, os perrengues financeiros, a falta de dinheiro, nunca ter dinheiro sobrando pra nada. Não é porque a gente normalizou isso que isso está correto e que isso é normal e que isso é saudável. Não é. Eu lembro que na época que eu tava trabalhando, então assim, tinha as pessoas ao meu redor que falar sobre dinheiro era um problema. No sentido que, você dizer que você tá guardando, você dizer isso ou aquilo, você vira mão de vaca. Mas era normal, todo mundo achava graça, quando alguém falava no sentido, que meu dinheiro já acabou. Que o meu dinheiro não chegou nem na metade do mês. Que hoje nem é dia 5 que eu não tenho mais nenhum centavo. Que hoje nem é o 5º dia útil e eu já não tenho nenhum centavo. Então isso tudo era engraçado, isso tudo era normal. Agora falar que você estava guardando dinheiro, agora falar que você estava economizando para tal coisa, não, que você começou a ser mão de vaca. Que você é isso, que você é aquilo. Que fulana não gasta um centavo. Quando não é bem assim. Quando é apenas alguém que está cuidando do dinheiro para que ela não passe futuramente por perrengue financeiro. Ou é alguém que está guardando dinheiro para que consiga alcançar um objetivo. Então, quando as pessoas ao teu redor estiverem rindo da falta de dinheiro ou achando normal a falta de dinheiro, comece a buscar outras pessoas fora do seu ciclo, né? E aí, provavelmente nas redes sociais, que falem o contrário disso, para que você também possa se inspirar nisso e consiga fazer o salário sobrar. É aquela coisa de aumentar a sua confiança. Então, esses são os principais pontos cegos que a gente tem que impedem, que não deixam, né, o salário sobrar. Vou só repetir aqui pra gente fechar como um resumo, né? Então, os quatro principais pontos são: duvidar de si mesma. Então, você, pelas condições das pessoas ao seu redor, você deixa de acreditar que você consegue, que é possível fazer o salário sobrar. Você acredita que só vai conseguir fazer o salário sobrar depois de quitar suas dívidas, quando, na verdade, você deveria começar agora a fazer o seu salário sobrar, mesmo que você tenha dívidas, justamente para que você não entre em mais dívidas. O terceiro ponto é você ficar patinando, né? Você ficar sempre repetindo pra você aquela mesma coisa. Próximo mês eu faço, próximo mês eu começo, e aí você nunca começa. E o salário nunca sobra. E ficar contando com o ovo dentro da galinha. Ficar sempre esperando que algo aconteça, que alguma coisa mude para que você consiga fazer o salário sobrar. Quando você, na verdade, você deveria começar agora, porque se algum dinheiro extra cair na tua conta, você vai ter mais dinheiro sobrando, ao invés de ter só aquilo sobrando. Então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, contribuído aí com vocês de alguma maneira. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada pela companhia.